Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Mais uma vez eu aqui com vocês. Vamos estudar contos de humor. Lembram de mim? A professora de língua portuguesa do 8º ano, Elizabeth Millet. Vamos voltar, né, para a hora do desafio, retomando o desafio da aula anterior. E eu decidi ler continho novamente com vocês, para que vocês não se esqueçam. Até porque o texto é bem pequenininho e dá para a gente trabalhar tranquilo, tá bom? Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho tua fica. Como se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de ser. Vamos lá para as perguntas. Retomando a aula desafio anterior, indo para as perguntas. Após a leitura do conto, responda as seguintes questões. Diante da primeira resposta do menino ao vigário, como você imagina que ele se sentiu? Veja, como você imagina é uma resposta pessoal. Porém, eu coloquei uma resposta para que vocês pudessem conferir se ela está contextualizada ou coerente, tá certo? Achou que o menino estava brincando, ironizando, ou seja, o menino estava tirando onda da cara dele, né? Em seguida, o vigário fala para o menino e que pergunta lhe faz então. Vamos lá. Engraçadinho do Arfiga, como se chama? Por meio da expressão engraçadinho de uma figa dirigida ao carodo, o que o vigário demonstra em sua fala? Perceba que ele é bem pejorativo, engraçadinho de uma figa, e também é uma variedade linguística, uma variação linguística, marcas de oralidade. Nós aqui, perceba que no sertão de Pernambuco, nós entendemos facilmente essa expressão, né? E essa expressão indica que não gostou das respostas do garoto. Poderia significar, por exemplo, garoto mal criado, esperava que o menino respondesse com coerência a localização do lugar. Ele se sentiu ofendido porque o garoto estava dando fora. Em que consiste o humor do conto lido? Um menino muito simples e aparentemente frágil apresenta respostas inusitadas ao vigário, surpreendendo, o que provoca o humor. Ou seja, ninguém esperava que ele respondesse daquela forma. Estrutura do conto, elementos da narrativa. Vejam, a estrutura do conto ele tem o enredo, o tempo, o espaço, personagem e o foco narrativo. E no enredo, nós podemos dividir em apresentação, o desenvolvimento, e dentro do desenvolvimento nós temos o conflito e o clímax, e o desfecho, que é o final da história. O espaço é o cenário, onde em si faz todas as ações do personagem, em que lugar feitas as ações do personagem. Aqui nesse texto, eu voltei para aquele da aula anterior, A Estranha Passageira, lembra daquele texto que eu li? Pronto, aí eu marquei aí em cores diferentes para que vocês pudessem visualizar melhor. Eu não vou ler o texto, é só para que vocês analisem a estrutura, tá certo? De verde aí nós temos o título, A Estranha Passageira. E aí eu dividi a introdução, que está até onde finaliza essa seta aí, que está na cor vermelha. Temos ainda o desenvolvimento, que está aí na seta, na cor roxinha. E o final, que é o desfecho, está no finalzinho mesmo, na cor laranja, tá certo? É só para que vocês pudessem visualizar a estrutura do conto, do enredo. Estrutura do conto, nós temos ainda o tema, ou seja, o que é que se fala o conto, qual é a história, qual é o assunto. Tem os conflitos internos da personagem e o externo. O tempo ele pode ser de duas formas, cronológico, que segue a ocorrência das ações, uma linearidade dos fatos, ou seja, ela é sequencial, e psicológico, quando ela é focado nos pensamentos dos personagens. Normalmente trabalha em cima de memórias, de lembrança, não é? Ela não é obrigatória a ter uma sequência dos fatos, ela não é linear, tá certo? Tempo e espaço.
Perceba que eu coloquei aí alguns destaques em cores diferentes. Perceba que na cor laranja, vocês vão trabalhar a questão do tempo. O tempo, os verbos de ação estão no passado. Olha só, era, levou, olhava, mexia, empurrou, tá certo? Um conflito interno. Ainda, gente, é do texto da estranha passageira. Vejam, para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo, quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás, esparramando embrulhos para todos os lados. Esse conflito interno é uma certa insegurança, ela estava tentando se acomodar na poltrona da melhor forma. Então, assim, tudo era novo para ela naquela situação. E o cenário? Perceba o cenário. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Ou seja, ela já estava dentro do avião. O cenário, o ambiente que estava correndo todas as ações. A estrutura do conto ainda tem um narrador, como eu falei antes para vocês, quem assistiu a aula lembra, que a primeira pessoa é quando ele participa da história, da narração, e na terceira pessoa é o observador, que ele narra a história, que ele também pode ser onisciente, ou seja, além dele narrar, ele também participa da história, que é o caso da estranha passageira. Ele estava participando também da história, tá certo? E nós temos personagem principal e secundário, que vocês vão visualizar agora. Vejam, o comandante, outros passageiros, todos são secundários, ou seja, são participantes da história, mas eles não estão atuando diretamente, como o caso da madama, que não é, a estranha passageira, e o rapaz, o vizinho da poltrona, tá certo? Então, eu coloquei assim, destacando em cores diferentes, o principal e o secundário, para que vocês pudessem perceber. De olho no texto. Outro conto de humor para vocês. Vamos lá. O caboclo, o padre e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhe numa casa um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegariam um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse durante a noite o sonho mais bonito, pensando em engabelar todos com seus recursos oratórios. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Pela manhã, os três sentaram à mesa para tomar café e cada qual teve de contar o seu sonho. O frade disse ter sonhado com a escada de Jacó e descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu, à espera do padre, que subia. O caboclo sorriu e falou: eu sonhei que via seu padre subir na escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e gritava: seu doutor, seu padre, o queijo. Vós-me-seis esqueceram o queijo. Então vós-me-seis respondiam de longe do céu: come o queijo, caboclo, come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos o queijo. Então o sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei-me enquanto vós-me-seis dormiam e comi o queijo. Autor Luiz da Câmara Cascudo. Então, hora do desafio, é hora de vocês. Após a leitura do conto, o caboclo, o padre e o estudante de Luiz Câmara Cascudo analisa a estrutura da narrativa do conto e responda: que tipo de narrador o texto utiliza? É narrador, observador ou personagem? Qual é o assunto do texto? Qual o significado da palavra engabelar, situada no primeiro parágrafo? Em que você apostou que ficaria com o queijo, afinal? Justifique sua resposta. Em que reside o humor do texto? Comente. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui e na próxima aula eu respondo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder numa boa, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.